Boa noite, veja no Brasil TV desta segunda-feira, dia 22 de novembro. Moradores de São Gonçalo, no Rio, retiram corpos de um manguezal depois de uma operação da PM no Complexo do Salgueiro. O confronto começou depois da morte de um sargento neste sábado. Segundo a polícia, traficantes que estavam em um baile funk atacaram uma viatura da PM durante um patrulhamento. Câmeras de segurança ajudam a polícia a prender um homem suspeito da morte de uma mulher no interior de São Paulo. Médicos e especialistas investigam o que está provocando manchas vermelhas no corpo de moradores de duas cidades de Pernambuco. O ataque de abelhas no Pará. Uma idosa precisou ser auxiliada pela polícia militar após ser atacada por um enxame de abelhas enquanto estava dentro de casa. Todos os detalhes dessa história eu conto logo mais aqui no Brasil TV. E a volta da maratona de estudos para a segunda etapa das provas do Enem, que vai ser domingo que vem. É agora, aqui no Brasil TV. O Ministério Público do Rio de Janeiro vai investigar uma ação policial numa comunidade de São Gonçalo, na região metropolitana. Hoje de manhã, os moradores retiraram 8 corpos de uma área de manguezal. O confronto entre os policiais e os criminosos foi no fim de semana, depois que um sargento da PM foi morto por traficantes. A retirada dos corpos foi feita pelos próprios moradores. A região de Mangue fica no bairro das Palmeiras e faz parte do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. Ao longo da manhã, a contagem de mortos foi aumentando. No exato instante em que os moradores retiram mais um corpo da área de manguezal, com isso já chega a 8, pelo menos 8, o número de mortos nesses confrontos. A gente observa a própria comunidade fazendo esse recolhimento, a Polícia Civil ainda não chegou aqui, os bombeiros também ainda não chegaram, os bombeiros alegaram questões de segurança, aguardando aí que o batalhão de São Gonçalo ocupe novamente a área para poder então chegar e fazer o recolhimento desses corpos. Imagens feitas por moradores com celular mostram como os corpos foram sendo reunidos no terreno. Segundo a Polícia Militar, os homens foram mortos num confronto entre traficantes e agentes do Batalhão de Operações Especiais na madrugada de sábado para domingo. A ação do BOPE aconteceu depois da morte de um PM do Batalhão de São Gonçalo, na manhã do último sábado. O sargento Leandro Rubens Pelgar da Silva foi atingido na estrada do Comperge, em Itaúna, também no Complexo do Salgueiro. Segundo a polícia, traficantes atacaram a viatura, que fazia uma patrulha. O sargento chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. Logo depois desse ataque, nós tivemos o emprego de homens do BOPE ali na área. Houve um confronto muito intenso ao longo de todo o final de semana. Esses confrontos foram muito intensos, foram na área de Mangue, é uma área de difícil trânsito, não é fácil você trafegar numa área de mata fechada e numa área de manguezal. Então, o BOPE, segundo suas informações, nós podemos sim deduzir que houve inúmeros feridos nesse confronto entre policiais e marginais, nessa área de mata fechada, nessa área de manguezal. Moradores relataram que os PMs usaram esse bar para entrar no mangue. O lugar que ficou destruído tinha uma saída de fundos para a mata. Os corpos estão todos jogados no mangue, sinais de tortura, as pessoas uma jogada por cima da outra, tá um sinal totalmente de chacina mesmo. Depois que os policiais deixaram a região, moradores começaram a se organizar para retirar os corpos. A gente aqui na Palmeira está precisando de um homem morador, qualquer pessoa que possa ajudar, porque tem muito morto aqui dentro do mato, tem umas pessoas reunidas, muitas pessoas reunidas, mas precisamos de mais. Estamos tentando achar porque tem muito corpo aqui dentro do mato. Muito conhecido da gente aqui morreu. A gente estava gritando no mangue para ver se consegue tirar, mas todos mortos. No meio da manhã, policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí chegaram ao Complexo do Salgueiro para fazer a perícia. Agentes do Ministério Público também foram a São Gonçalo para acompanhar os trabalhos. O MP disse que a Promotoria de Investigação Penal especializada da região está analisando o caso e que a operação havia sido comunicada pela Polícia Militar. A Defensoria Pública do Estado diz que recebeu relatos sobre a operação violenta no Complexo do Salgueiro e que comunicou o Ministério Público. A Defensoria disse que está em contato com lideranças locais e prestando as orientações necessárias. E que representantes do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos irão à comunidade coletar informações para tomar as medidas cabíveis.
O sargento Leandro Rumbelsperger da Silva tinha 40 anos e estava na PM desde 2006. Era casado e tinha 2 filhos. O corpo dele foi enterrado neste domingo. O Disque Denúncia divulgou um cartaz para ajudar a localizar quem matou o sargento. Uma mulher de 71 anos também foi ferida durante o confronto. Ela foi atingida no braço e já teve alta do hospital. O porta-voz da Polícia Militar do Rio disse que os agentes foram até a comunidade no sábado e domingo à noite para estabilizar a situação no local. A partir do momento que você tem o cessar-fogo naquela região, você conseguiu atingir a estabilização da área. O que não podíamos ter era perdurar de mais dias ao longo desses confrontos armados. Nós tivemos, desde quinta-feira, confrontos armados ininterruptos naquela região. Então, a intervenção do BOPE, ela foi muito bem sucedida a partir do momento que os confrontos se cessaram. E também isso é um ganho para a população local. A PM disse que apreendeu 2 pistolas, munição e drogas. Até o fim da tarde, ninguém foi preso. Agora a gente conta que no Distrito Federal, vídeos feitos pela Polícia Civil mostram que integrantes de uma quadrilha acusada de agiotagem, preste atenção, movimentaram dinheiro dentro de um batalhão da Polícia Militar. A gente inclusive mostrou aqui no Brasil TV este caso na semana passada, que o sargento acusado de chefiar o esquema foi preso. Nos áudios, ele aparece ameaçando as pessoas que não pagavam esses empréstimos. O homem que ameaça espancar uma pessoa é o sargento da Polícia Militar acusado de chefiar um esquema de agiotagem. Eu vou morder seu olho, vou arrancar seu olho na mordida. Eu não vou só te espancar não, eu vou te arrancar os pedaços. Vou morder seu olho se eu te achar. E quem estiver junto. Os áudios foram encontrados no celular do sargento Rony Peter e mostram que o policial agia de modo violento. Rouba um ou vai pro quarto e se mata. Mas rouba um e paga. Em outro áudio, Rony Peter decide aumentar os juros do empréstimo para tirar mais dinheiro de uma das vítimas. R$800 no mês, você estivesse vigiando o carro no meio da rua, você ganhava. Se estivesse cheirando cola, o pessoal te dava dinheiro. Então só para você saber, já é 1.000. Segunda-feira. Rony foi preso na semana passada. Nas redes sociais, ostentava uma vida de luxo, com carros importados e viagens caras a lugares paradisíacos. Segundo as investigações, um padrão incompatível com o salário de sargento, R$8.000 por mês. Vídeos feitos pela Polícia Civil, com autorização da Justiça, mostram integrantes da quadrilha sacando dinheiro num banco em Taguatinga. No dia 23 de setembro, Rayane Gonçalves, apontada como a operadora do esquema, entra na agência com uma bolsa marrom pendurada no ombro. Segundo a polícia, a nutricionista era responsável por fazer os saques dos valores, que seriam emprestados a juros muito altos. Ela também ostentava uma vida de luxo nas redes sociais. Rayane segue para o caixa, onde, segundo a polícia, sacou R$800 mil de uma só vez. Rayane sai do banco, mas a bolsa onde estaria o dinheiro está com um homem de camisa branca, que também fazia parte do esquema, segundo a polícia. No carro vermelho, na frente da agência, um outro homem aguardava no banco do carona. Ele assumiu a direção. O homem de branco entra com a bolsa no carro e Rayane segue a pé até o carro dela, que estava estacionado em outro local. Os dois voltaram a se encontrar naquele mesmo dia, aqui, onde funciona o Centro de Altos Estudos e Aperfeiçoamento da PM. Segundo a Polícia Civil, foi aqui no estacionamento, dentro de um batalhão da Polícia Militar, que Rayane pegou a bolsa com R$800 mil em dinheiro vivo. O cara tá indo com a bolsa entregar pra Rayane aqui no estacionamento do batalhão, viu? O cara tá com a bolsa na mão. Tá entregando pra ela aqui, colocando o porta-mala, com o porta-mala. Em seguida, o carro branco deixa o batalhão da PM. Durante as investigações, a polícia flagrou um outro saque de R$530 mil. Rony Peter e o irmão dele, Thiago Fernandes, continuam na prisão. Segundo as investigações, o grupo movimentou mais de R$8 milhões num período de 6 meses. A polícia ainda investiga quantas pessoas foram vítimas do esquema. Vamos às explicações, se é que existem. Em nota, a Polícia Militar afirmou que os fatos estão sendo apurados e que a corporação não tolera qualquer desvio de conduta de seus integrantes. A defesa do sargento Rony Peter afirmou que só vai se pronunciar quando tiver acesso ao pedido de prisão preventiva. A defesa do irmão de Rony, o Thiago Fernandes, negou as acusações. A defesa de Rayane Gonçalves diz que ela fez saques de R$800 mil e R$530 mil,
que o dinheiro foi utilizado para fazer vários pagamentos e que os comprovantes estão à disposição da Justiça. A defesa diz ainda que ela nunca manteve relação pessoal ou profissional com Rony Peter. A polícia de Itapetininga, no interior de São Paulo, prendeu um homem hoje suspeito de matar uma mulher e depois abandonar o corpo dela em um matagal. As câmeras de segurança daquela região ajudaram na investigação. Raimundo Nonato da Silva Pessoa foi preso na casa de um amigo ontem à noite em Itapetininga. Segundo a Polícia Civil, no momento da abordagem ele resistiu, mas foi contido pelos policiais. A prisão aconteceu depois que denúncias anônimas apontaram que o suspeito trabalhava como pedreiro em um condomínio de luxo em Itapetininga. Os policiais tiveram acesso às imagens de circuito de monitoramento do prédio. Elas mostram Raimundo Nonato retornando ao trabalho pouco tempo depois do crime. De acordo com a polícia, ele estava usando a mesma camiseta verificada em imagens de câmeras de segurança no centro da cidade, que registraram o homem entrando no veículo de Suzana. Foi feita toda a dinâmica, desde o arrebatamento da vítima até o abandono do veículo naquele local. A partir daí, nós tentamos refazer o trajeto dele saindo do local do abandono do carro e onde ele possa ter entrado. Aí foi identificado esse condomínio. E realmente o indivíduo havia estado lá às 15h50, ou seja, logo após o veículo ter sido abandonado nas imediações, trazendo a mesma roupa, o mesmo boné e as mesmas características físicas. Suzana Batista Dias, de 47 anos, desapareceu na última quarta-feira e foi encontrada morta no dia seguinte em um terreno às margens da rodovia que liga as cidades de Itapetininga e Alambari, no interior de São Paulo. A própria família rastreou o celular dela pelo GPS do aparelho e encontrou o corpo. Suzana estava seminua. Segundo a polícia, em depoimento, Raimundo Nonato da Silva Pessoa confessou o crime. Ele disse que a intenção era roubar Suzana e negou qualquer tipo de abuso sexual. Diz ele que o objetivo era fazer uma revista melhor na vítima, ver se havia algum valor com ela. Mas, na verdade, a convicção nossa é que nesse momento ele já havia, vamos dizer assim, mudado a conduta dele para uma atitude de um abuso contra a vítima. O laudo que vai apontar as causas da morte de Suzana deve ficar pronto em 30 dias. No fim de semana, centenas de moradores da cidade foram às ruas numa passeata que pediu justiça para Suzana. Justiça! São Luís do Maranhão começou uma testagem em massa da população para a Covid. Olavo Sampaio. Oi, Marcelo. A testagem em massa aqui em São Luís começou hoje e vai até a próxima sexta-feira. A expectativa da Prefeitura é realizar mais de 10 mil testes do tipo PCR, que é aquele que identifica se a pessoa está ou não com o vírus ativo no momento da realização do teste. Foram montados 11 pontos para a realização desses testes, incluindo 5 terminais de integração, que são os pontos que a gente chama aqui em São Luís, os pontos onde a população embarca e desembarca, locais onde elas vão pegar o transporte coletivo de ônibus urbano. E aí qualquer pessoa pode realizar esses testes, independentemente de estar ou não com sintomas gripais. A Prefeitura justificou esse mutirão, essa mega operação, para dar mais segurança, embora os números da Covid estejam em queda desde o mês de junho. Só para você ter uma ideia, aqui em São Luís a taxa de transmissão está abaixo de 1. E no boletim epidemiológico de ontem, nenhuma morte e nenhum novo caso de coronavírus foi notificado na região metropolitana de São Luís. Marcelo. As prefeituras de Recife e Camaragibe, em Pernambuco, investigam um grande aumento de casos de pessoas com lesões na pele, isso nos últimos dias. Camila Torres. Olá, 105 casos foram registrados no Recife e 62 em Camaragibe, na região metropolitana. Mas é possível que esse número seja maior, já que nem todo mundo procurou o médico. A Secretaria de Saúde do Estado emitiu um alerta e uma nota técnica para que as cidades notifiquem imediatamente todos os casos parecidos. Estão sendo reunidas as informações dos casos desde o dia 1º de outubro para cá. Os pacientes relatam que, primeiro, aparecem manchas vermelhas e pequenos caroços pelo corpo todo. E aí depois vem a coceira. À noite é que o incômodo fica bem maior. Os casos já foram registrados em crianças, adultos e idosos também. Por enquanto, não há explicação para o que está acontecendo. Os médicos estão passando remédios para aliviar os sintomas, principalmente a coceira, que é o que mais incomoda.
Os pacientes estão fazendo exame de sangue, sorologia para Covid, arbovirose, raspagem na pele e também estão sendo coletadas amostras de água. A investigação está sendo feita no Laboratório Central de Saúde, o LACEN, e está sendo acompanhada por uma equipe de especialistas. De Camaragibe, Camila Torres, para o Brasil TV. Em Xinguará, no sudoeste do Pará, uma aposentada de 70 anos foi atacada por abelhas dentro de casa. Ingo Miller. A idosa foi atacada depois que um profissional contratado para tirar a colmeia que se formou no telhado da casa não conseguiu espantar as abelhas do lugar. Ela precisa de uma cadeira de rodas para se locomover e no momento estava sozinha em casa e por isso não conseguiu fugir dos ataques das abelhas. A polícia militar foi acionada e utilizou fumaça para espantar o enxame. Eles encontraram a idosa desacordada por conta das ferroadas. O SAMU foi acionado e levou ela para o hospital. Os policiais também receberam atendimento por conta da picada das abelhas. Felizmente, todos receberam alta e passam bem. Ingo Miller para o Brasil TV. Veja no próximo bloco o aumento no número de crimes ambientais em São Paulo. A polícia registrou quase 1.000 desde o início do ano. E também pessoal revisando os estudos, porque tem Enem mais uma vez no próximo domingo. Até já! Estamos de volta. O governo federal sancionou hoje a lei que cria o Auxílio Gás. Giovana Teles. A lei foi sancionada, publicada no Diário Oficial, mas o governo ainda não sabe quando vai começar a pagar o Auxílio Gás. Devem receber as famílias inscritas no Cadastro Único com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa. Ou então, as famílias que tenham pelo menos uma pessoa que receba o benefício de prestação continuada, o BPC. Pela lei, o governo vai pagar pelo menos metade do valor médio nacional do botijão de gás, que hoje está em R$ 102. O Ministério da Cidadania informou que tem os recursos para pagar o benefício apenas para o mês de dezembro e que ainda é preciso sair um decreto para regulamentar a lei. Giovana Teles para o Brasil TV. A gente vai falar agora e te mostrar flagrantes de descarte irregular de toneladas de lixo e muito próximo à represa de Guarapiranga, que fica em São Paulo. A área de proteção ambiental e a água da represa abastece cerca de 3 milhões de moradores. O caminhão dá ré devagar. Em volta, as pessoas já esperam. De repente, a portinhola se abre e da caçamba caem quilos e mais quilos de restos de construção. O pó que sobe não incomoda quem está por perto. Os homens logo começam a remexer o lixo para ver se tem alguma coisa que possa ser aproveitada. Esse morador vive perto do descarte irregular. Ele tem medo de mostrar o rosto e ser ameaçado, mas conta que o problema é antigo. Mas ninguém toma providência, entendeu? Já são meses, são anos já que está acontecendo isso. São anos. Tá? Às vezes faz denúncia, às vezes a polícia vem, aí eles dão um tempo, entendeu? Deixa baixar a poeira e depois continua de novo. Esses flagrantes foram feitos no período da manhã. Em apenas 2 horas, pelo menos 5 caminhões jogaram lixo e entulho no terreno, a maioria sem placa. Tudo ao lado de uma área de mata nativa e a poucos metros da represa de Guarapiranga, que abastece 3 milhões de paulistanos. E não é só do lado de lá do morro que existe esse descarte irregular de entulho. O que muda é a quantidade. Lá são toneladas. Aqui são restos de móveis, pedaços de madeira, tijolos. Os moradores incomodados, para que o lixo não se acumule por aqui, costumam atear fogo em tudo. O número de crimes ambientais aumentou 91% de janeiro a setembro deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Em 2020, foram 506 registros. Já em 2021, 971. Muitas das pessoas ainda cometem crimes ambientais por desconhecimento, mas a grande maioria faz talvez por verificar exatamente isso, ou que a pena é branda, ou por achar que não será punido. É tanta sensação de impunidade que os infratores não ligam nem para a placa que avisa o básico. Foram os próprios moradores que decidiram chamar a atenção.
mas não deu resultado. Olha só esse casal nem aí pro alerta. Sem a menor cerimônia, eles arremessam os pedaços de madeira lá embaixo. Tem uns que insistem mesmo, vendo pra aqui, coisa que não enxerga, não sabe ler, sei lá. Chega e nem tá aí, né? E fica jogando tranqueira velha, colchão, entulho e tudo mais. Mas o crime ambiental não é só o descarte irregular de lixo. Tem ainda a soltura de balões, incêndios em mata, apreensão de animais com risco de extinção. Para a polícia, as denúncias são uma arma fundamental para impedir esses casos. Com o recebimento de denúncias, basicamente, né, a grande porta de entrada hoje do policiamento ambiental, e para isso existe um aplicativo para isso, que é o Denúncia Ambiente, está disponível nas lojas aí para download. Ele é um aplicativo da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, onde a pessoa ela consegue selecionar ali a natureza da infração que ela quer denunciar, e essa informação chega para nós. E aí, mediante planejamento, é verificado a quantidade de viaturas para aquela demanda, a quantidade de policiais, materiais, aí sim é realizada ali uma operação. Estudantes de todo o país retomam hoje os estudos depois das primeiras provas do Enem que foram aplicadas ontem. Te lembrando que domingo tem mais. Um dia depois da prova, a sala deste cursinho em São Paulo tinha cadeiras vazias e só 30 alunos presentes. Não se engane, porque ninguém faltou na segunda-feira. Outros 46 estudantes acompanhavam tudo online. Nada de ressaca. A aula de hoje já era preparação para a prova de exatas, no domingo que vem. O compartilhamento vai contar para a camada de valência dos dois. A Giovana já corrigiu quase toda a prova. Segundo ela, estava bem cansativa. Porque demanda muito tempo, demandou muito esforço e não só cansado por causa da prova, mas pelo estresse que foi, pela importância que a prova tem. A Camille sentiu que as questões foram longas e interpretativas, mas se surpreendeu mesmo com o tema da redação. Invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. A gente sempre espera algo relacionado com a juventude, né? Com o que a gente vive. E um tema que fala sobre os documentos civis, ele bate um pouco na gente, é um choque. Além da redação, o primeiro dia de provas do Enem teve 45 questões de linguagens e 45 de ciências humanas. Para o professor Victor Jean Lemos, a prova foi complexa e desafiadora. Quando você teve a mudança nos últimos anos de colocar as humanidades num único dia junto com uma prova de linguagens, você pega textos que é um quarto da folha, né? Então, na verdade, é a metade de uma folha, um quarto do caderno todo, acaba incomodando o aluno. O exame deste ano foi feito em meio à crise no INEP, o instituto que organiza o Enem. Nas últimas semanas, 37 servidores pediram exoneração, alegando interferência do governo e assédio moral. Depois da prova, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, elogiou a condução do exame e rebateu as denúncias de interferência política. Se tivesse nossa interferência, pode ser, até falam hipoteticamente, poderia ser que algumas perguntas nem estivessem ali. Então vocês viram que não houve, isso que eu quero deixar para toda a mídia, não houve sequer qualquer uma interferência e escolha de perguntas. Em entrevista à Globo News, Maria Inês Fini, ex-presidente do INEP, disse que essa pressão dos servidores do Instituto foi fundamental para que a prova não tivesse censura. Mas, para ela, o exame não foi atual. Os itens são datados de até 2018, porque não houve nova elaboração de itens, não houve novo pré-teste. Não podia mesmo ter incluído nem a Covid e nem a discussão do clima. Isto poderia ser feito lá em maio, quando a prova ficou pronta, né? Porque a prova foi formatada e pronta em maio. Ele poderia ter sido abrigado um tema novo, talvez na redação. Esse ano sobrou espaço nas salas durante o exame. O Enem teve o menor número de participantes desde 2005, 3 milhões e 100 mil estudantes, números bem menores do que 2020 e 2019. As abstenções também ficaram abaixo da média. 26% não apareceram na primeira fase das provas. Os participantes que perderam a prova por problemas logísticos ou que estavam com doenças infecto-contagiosas, como a Covid-19, por exemplo, podem solicitar a reaplicação do exame entre os dias 29 de novembro e 13 de dezembro. No caso da ausência por motivos médicos, os estudantes precisam enviar um atestado para a página do participante do Enem.
As provas de reaplicação vão ser feitas nos dias 9 e 16 de janeiro de 2022. Neste domingo, dia 28, é a vez do segundo dia de prova. São mais 90 questões, 45 de ciências da natureza e 45 de matemática. A gente pode esperar uma prova com bastante conta, essa é uma característica do Enem. Os temas abordados, a gente acha que pode esperar no segundo dia um perfil semelhante. Um conjunto amplo de assuntos nas ciências da natureza, na matemática. Eu acho que vai ser uma prova que vai seguir o padrão do Enem de uma boa prova. O João acredita que tenha ido bem no primeiro dia e espera repetir a dose para conseguir a pontuação que o coloque num curso de medicina. Espero ir bem calmo, bem relaxado para a prova, que nem eu fui para o primeiro dia, e dar o meu melhor. Brasil TV fica por aqui, te lembrando que outras notícias no Jornal Nacional, 8h30, sempre pelo horário de Brasília. Uma boa noite e até amanhã.